Pronto. Eu continuo me chamando Armando, sem cavanhaque. Apareci aí em várias fotos com cavanhaque personalizado, pretinho, né? Aí ele ficou ficando branquinho. Aliás, ele ficou cearense, né? Preto de um lado e branco do outro. Aí minha esposa disse, tira, né? Então, muito feliz de estar aqui, muito feliz de viver esse momento da nossa vida enquanto igreja. Vocês estão vendo esse cartaz lindo aí? Esse foi o ano que a gente colocou diante de Deus como o ano do memorial. Nós entendemos, e o Senhor falou profundamente ao meu coração, enquanto eu meditava no livro de Ageu, e alguns versículos poderosos daquele texto do Velho Testamento, me mostravam o que era a igreja antes da pandemia, a igreja depois da pandemia. Acho que a pandemia foi, para todos nós, pastores, líderes e igrejas no Brasil, um momento muito difícil. Que nós tivemos que desmontar muito das nossas estruturas. E a ideia é, será que nós vamos conseguir voltar ao que éramos antes? E a palavra de Deus realmente revelou, mostrou, né? O Senhor mostrou, iluminou o entendimento no livro de Ageu, de que o momento que a gente iria viver como igreja pós-pandemia, num mundo totalmente louco, uma geopolítica totalmente anti-Deus, anti-Cristo, um mundo preparado, muito mais do que antes, para o retorno, a vinda de Jesus e a manifestação do anticristo. A gente olhava para o livro de Ageu, foi a minha meditação, e eu repassei para a igreja isso durante uma série que nós fizemos, onde Deus dizia o seguinte: não adianta vocês olharem para trás, porque o que nós estamos vendo aqui são só escombros, muito entulho, muita gente adoecida emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas a ordem de Deus é: a igreja é minha, e eu vou fazer ela prevalecer. E a palavra dada a Ageu, tanto ao sacerdote quanto ao governador, Zorobabel e Zacarias, a palavra é o seguinte: vocês estão olhando o que vai acontecer aqui agora, depois da pandemia, né? Estou contextualizando. E vocês estão achando que a glória daquela igreja lá atrás, essa sim era grande, porque essa, mais ou menos, né? Muita luta, muita dificuldade para reconstruir. Mas a promessa do Senhor no livro de Ageu é que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Então, Deus é o Deus de milagres. E é por isso que nós trouxemos essa palavra para essa igreja que floresce como um fenômeno divino, que não depende de homens. Comemoramos 40 anos de ministério aqui, desde que eu cheguei em 83, e eu posso dizer, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Enquanto pessoa, enquanto marido, enquanto pastor dessa comunidade, juntamente com os demais pastores. Estamos vendo Deus operar de forma poderosa, no meio do caos, no meio da loucura, a igreja de Jesus prevalece. Essa semana foi fantástico, nós estávamos no instituto, ali no presídio feminino, celebrando a restauração, sendo levado há 30 anos dentro do sistema prisional, e nós tínhamos ali um ministro da área da justiça restaurativa, e esse ministro estava ali vendo testemunho de detentas que estavam falando do poder, do poder de libertação que era a pessoa de Jesus. E foi assim muito lindo, muito lindo, muito lindo. O secretário, inclusive, disse para uma das detentas, que depois me foi informado que ela era uma das piores ali. O secretário dizia: você é reincidente, né? Nunca mais você vai voltar aqui. E na hora da premiação, porque elas fazem um curso de 8 meses, ao final a gente entrega um diploma. Quando ela estava recebendo o diploma, eu quebrei o protocolo, pedi a palavra, e eu disse: olha, eu quero corrigir o que o secretário disse. Ela vai voltar sim, mas agora restaurada pelo sangue de Jesus,
para ser testemunho para as demais detentas, né? E o secretário corrigiu a fala e disse: é isso mesmo que vai acontecer. Que essa igreja continue sendo sal e luz na sociedade. E o mês de junho é um mês em que nós fazíamos os EPLs, os encontros de pastores e líderes, sem pretensão de ensinar nada a ninguém. Nós simplesmente abrimos a casa, a igreja, para mostrarmos aquilo que de bom o Senhor estava fazendo, testemunhar sobre nossas lutas, nossas fraquezas, nossos erros, nossos acertos. E muitos pastores vieram, não só daqui do estado, do Nordeste, do Brasil e até fora do Brasil também. Então esse mês nós decidimos, escolhendo alguns amados irmãos, pastores, líderes queridos, convidá-los a ministrar aqui para a gente durante esse mês. E eu queria convidar aqui o pastor, cadê? Márcio Félix, está por aí? Pastor Márcio Félix, lá de Sobral. Vou pedir que a esposa Meire, está aí? Pode ficar de pé, querida. Vamos aplaudir essa mulher de Deus. E eu queria aproveitar para dizer para vocês que esse aqui é um exemplo de um homem de Deus que saiu da IBC no tempo certo, pela porta certa, para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Saiu daqui enviado, abençoado pelos pastores. Muitas vezes no meio do corpo de Cristo surgem homens que desejam ministérios pessoais e levantar o seu próprio nome. Não só se autodenominam pastor, como criam rebanhos que o Senhor não tem como abençoar, porque tudo no Novo Testamento nasce no seio da igreja local, sob a bênção da igreja local. E assim tem sido com alguns homens de Deus que daqui saíram. João Maria, do Grão, está lá no Porto Alegre. Esta semana ouvimos a notícia que Lucas e Roberta vão voltar para Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, para iniciar um trabalho tratando da alma e da vida de pessoas, o ministério que o Ricardo capitaneia aqui, o Kenoses, e eles estão indo também pela porta da frente. Temos o Rodrigo, que trabalha no sistema também, na Secretaria de Justiça, pastor de uma comunidade. Ele diz assim: eu saí da IBC, mas a IBC nunca saiu de mim. E nós continuamos firmes, ele vai estar com a gente na próxima quarta-feira. Então eu queria agradecer a Deus por esses homens e mulheres que saem da IBC pela porta da frente, com dignidade, sobre a bênção da liderança. E assim eles vão e onde vão, frutificam. Seja onde for, para a glória de Deus. Então eu queria orar pelo Márcio e ele vai compartilhar com a gente aqui. Senhor, que a tua mão poderosa continue sobre o teu servo, hoje e sempre. Obrigado por esta vida dedicada ao Senhor, pela submissão ao teu nome e à tua palavra. Fala, Senhor, conosco através dele. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite na paz de Jesus, amém? Opa! Sejam todos bem-vindos e dizer que uma alegria enorme estar aqui. Eu continuo me chamando Márcio Félix. Amém. Eu sou um discípulo de Jesus, muito amado por Jesus, lutando com várias áreas, falhas de caráter, mas pela graça de Deus, só por hoje estou limpo, amém? Então, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite, pastor Armando, aos pastores, à liderança dessa igreja, o convite e dizer que é uma enorme alegria estar aqui, uma grande emoção. Estou emocionado, vocês vão entender por quê. Já tivemos um culto pela manhã muito abençoado, um tempo muito bom, muitos abraços dos amigos. Então, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês nessa noite. Um privilégio, me sinto privilegiado. Perguntei para o pastor Armando por que eu, porque tantos homens, tantos outros homens de Deus que passaram por essa, que estiveram nessa comunidade, nos EPLs, que vieram aqui conhecer esse ministério, que foram inspirados por esse ministério,
tantos homens de Deus em todo o Brasil, espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil, né, foram abençoados e têm sido abençoados por essa comunidade, por esse ministério. E a minha pergunta, por que eu, pastor? Né? Eu sou tão pequenininho, homem, né? Mas aí por isso eu me sinto muito privilegiado, muito grato, né? É realmente uma grande emoção estar aqui com vocês. Eu quero só ter uma palavra de oração rapidinho e eu vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês, tá bom? Senhor, muito obrigado a Deus por essa noite, por tudo que nós já vivenciamos aqui, Senhor, através dos cânticos, da vida do Paulo César, do grupo, por tudo que nós já cantamos, por toda a comunhão. Nós te adoramos, nós rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque o Senhor é digno. Por isso nós estamos aqui como igreja. Nós entregamos esse momento a Ti, Senhor, essa hora, esse tempo, e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos conduza para a glória do Teu nome, para a edificação da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, amém, glória a Deus, glória a Deus. É uma grande emoção, né, estar nessa igreja, porque essa igreja tem uma enorme importância, relevância na minha vida espiritual, né, na minha vida cristã, como também na minha vida ministerial. Diferentemente do pastor Técio, né, que esteve aqui há 2 domingos atrás, do pastor Neto domingo passado, que por sinal eu assisti a celebração, o culto dele, me emocionei com o testemunho tremendo do homem de Deus. Diferentemente deles, eles foram maravilhosos, né? Eu chorei com o pastor Neto. O Técio é um grande amigo, mas diferentemente deles, eu me converti aqui nessa comunidade. Foi na IBC, na Igreja Batista Central de Fortaleza, que eu e minha esposa nos convertemos, depois de passarmos por uma experiência terrível de dor e aflição. Em junho de 98, a minha esposa sofre um grave acidente. Deitada numa rede, a coluna de concreto onde estava essa rede armada cai sobre a sua cabeça. Minha esposa é um milagre, vocês estão vendo aí um milagre. Eu sempre digo que eu vivo com um milagre. Eu olho para minha esposa todos os dias e digo, Deus, obrigado por esse milagre. Só eu sei o que eu passei. Nós tínhamos 1 ano de casados e eu fiquei muito próximo de ser viúvo muito cedo, né? Mas o Senhor, aprove ao Senhor, né, na bondade, misericórdia e graça, preservar a vida da minha esposa. Então, em 98, houve esse acidente, em junho de 98. Em agosto de 98, depois de escutar, né, ouvir falar de uma comunidade que se reunia num colégio, numa quadra poliesportiva, de uma escola ali na Avenida Engenheiro Santana Júnior, eu fui visitar essa comunidade. E quando eu chego lá, era a Igreja Batista Central de Fortaleza, que se reunia naquele lugar, agosto de 98, e a igreja era umas 500, 600 pessoas, acomodavam-se todos ali na parte da quadra, tinha as arquibancadas. Eu entrei muito desconfiado, muito quebrado, né, por conta do que estava passando e vivendo. E eu me lembro que eu subi as escadarias, fiquei ali empoleirado, feito Zaqueu, desconfiado, né, e ver o que é esse negócio. Foi a primeira vez na minha vida que eu entrei numa igreja evangélica para assistir uma pregação. E o homem de Deus abre a palavra de Deus e prega de uma forma poderosa. Foi o pastor Armando que estava pregando. Quando termina aquela celebração, penso num homem que estava chorando feito uma criança. E eu queria entender como é que ele sabia como é que eu estava, né? E aí, meus irmãos, quando eu chego em casa, parecia um louco. A minha esposa disse, Márcio, você não parava de falar, você não para de falar. Eu estava tão maravilhado que eu não parava de falar para a Meire tudo que eu havia escutado. Eu disse, Meire, faz sentido, o que aquele homem falou faz sentido.
eu preciso que você vá comigo no próximo domingo. E nós fomos ali, né? Nós fomos no segundo domingo, assistimos ali a pregação. No terceiro domingo nós fomos novamente, e quando o pastor Armando termina o culto, o pastor Armando faz o apelo, nós não levantamos o braço, porque o braço pesa mesmo, para uma decisão tão séria e tão importante, que para mim a decisão mais importante que o ser humano pode fazer é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas quando nós estávamos saindo ali do ginásio, eu parei, olhei para ela e disse: Meire, você está pensando o que eu estou pensando? Ela disse: eu estou pensando o que você está pensando. E ali nós nos direcionamos ao final, ali à frente do palco. O pastor Armando estava embaixo, e ali nós nos apresentamos e juntos entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oramos juntos, choramos juntos, e a partir de então, meus irmãos, pense num homem que estava com sede de Jesus e pela sua palavra. Eu queria conhecer Jesus, eu queria da sua palavra, eu queria tirar o tempo perdido. Eu era um desesperado por Jesus. Imediatamente nós queríamos tudo que a igreja nos oferecia. Nós entramos imediatamente num pequeno grupo de casais, passamos a servir nos ministérios, passamos a frequentar uma frequência assídua na escola bíblica, cursos, seminários, treinamentos, retiros, palestras, acampamentos, vigílias e etc, etc. Tudo que a igreja oferecia, nós estávamos ali participando e querendo. Era uma sede, um desespero por conhecer Jesus. Tudo muito rápido, e eu queria crescer na fé e aprender mais sobre o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E participava de tudo que a igreja oferecia, No ano de 2000, isso 2 anos depois, já estávamos liderando um pequeno grupo de casais. Depois, rapidamente, passamos a liderar o ministério de grupos, o ministério de integração, que hoje é o Conexão, que cuidava dos novos convertidos, recepção, novos convertidos da igreja de Jesus. E passamos a liderar. A IBC, já no ano de 2000, a sua liderança achou por bem nos convidar para largar o trabalho que fazíamos no mundo fora, né, e servir em tempo integral a igreja de Jesus. Então, no ano 2000, nós largamos tudo que fazíamos no mundo corporativo e passamos a servir a igreja de Jesus de tempo integral. Agora, em julho, eu faço 23 anos que sou sustentado pela igreja de Jesus. Largamos tudo e fomos nos dedicar a tempo integral, e ali a igreja me fez um desafio, a liderança da igreja, a liderar o Agrupe, apoio aos grupos pequenos, o ministério que cuidava dos grupos pequenos, que hoje são os GRs aqui na IBC. Então, meus irmãos, a emoção de estar aqui é porque ninguém tem noção, só eu sei o que é estar aqui e poder expressar esse amor, esse carinho que nós temos pela igreja. Hoje de manhã eu estava dizendo que antes de nós virmos para cá, eu pedi para minha esposa orar por mim, pelas ministrações que nós teríamos na parte da manhã e hoje à tarde. E a Meire orou, e na sua oração ela disse uma coisa que é pura verdade, agradecendo a Deus por voltarmos para casa, que é a nossa igreja, que é a Igreja Batista Central de Fortaleza. Nós amamos essa comunidade. Foi nessa comunidade que nós aprendemos sobre missão, visão, valores. Foi nessa comunidade, através dos pequenos grupos, que nós aprendemos sobre verdadeiros relacionamentos, de amar e ser amado, de servir e ser servido. Foi nessa comunidade que nós aprendemos a vivenciar os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, os uns aos outros. Em 2005, de uma forma muito repentina, minha mãe, aos 64 anos de idade, ela veio a falecer de um ataque fulminante do coração. Nós recebemos consolo e conforto do Senhor através dessa comunidade.
Foi essa comunidade que nos sustentou com muito amor, muito carinho e oração e muito cuidado. Aprendemos aqui sobre ministério, sobre dons espirituais. Descobri que eu tenho dons. Homens e mulheres de Deus são dons do Senhor para a expansão do seu reino. Aprendi isso daqui. Aprendi sobre organização financeira, boa mordomia. Aprendi aqui sobre fazer tudo com excelência, porque nós aprendemos que a excelência honra a Deus e inspira as pessoas, amém? Aprendi aqui nessa comunidade. E Deus merece o nosso melhor, porque Ele deu o seu melhor, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós. Aprendi aqui também sobre liderança íntegra com esses pastores, com esses líderes dessa comunidade. Liderança íntegra, coerente, que vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. Homens falhos, mas homens com os corações rendidos ao Senhor e que têm caráter e que têm integridade no caráter. Eu aprendi aqui nessa comunidade. Aprendi sobre cuidar da família. Aprendi sobre descanso. Aprendi sobre cuidar da saúde, do corpo. Foi aqui que nós aprendemos tudo isso. Foi aqui também que eu fiz toda a minha formação teológica. Meu curso de teologia. Através dessa comunidade eu fiz o meu mestrado e tive o privilégio, para mim foi a grande escola, o privilégio de vivenciar a vivência ministerial na prática, que tem feito toda a diferença na minha vida espiritual, na minha vida cristã e ministerial. Então eu servi aqui por 9 anos, de 2000 a 2009, eu servi em tempo integral nessa igreja. E quis o Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma forma muito especial, nos conduzir para Sobral em 2009. Em janeiro de 2009, o pastor Armando sobe no púlpito da Igreja Batista Central de Fortaleza e anuncia que o Márcio Félix seria o 4º pastor consagrado dessa comunidade. Mas quis o Senhor que no final, no meio do ano, nós tivéssemos que irmos para Sobral e assumir aquele ministério, com a bênção dessa igreja. De manhã eu estava contando no dia que nós sentamos para conversar no escritório do apartamento dele e eu disse para ele: pastor, não sei o que é que está acontecendo, mas existe uma possibilidade, tem um povo lá em Sobral que está orando por nós e eu quero conversar com o Senhor porque só existem 3 possibilidades de eu sair dessa comunidade. Ou o Senhor me descartando, não quero mais o seu ministério aqui, ou eu morrendo ou saindo daqui com a sua bênção. E aí o homem de Deus, juntamente com os outros pastores, discernem que aquilo era do Senhor. E eu fui abençoado e direcionado para Sobral, com toda a bênção dessa liderança, dessa igreja. Então, eu e Meire, nós não nos cansamos de dizer que nós amamos a IBC. Nós não nos cansamos de dizer que somos privilegiados de termos nos convertidos nessa comunidade e sido discipulado por ela. Então, pastor Armando, meu muito obrigado. Muito obrigado, pastor José Edson, que é meu pai na fé, sempre o considero. Pastor José Edson é um grande irmão e amigo que eu tenho hoje. Quero agradecer ao grande guerreiro, pastor Alcimor. Então, meu muito obrigado pela paciência e por todo investimento. Meu muito obrigado à Igreja Batista Central de Fortaleza. Amém? Eu tenho aqui, glória a Deus, eu tenho aqui algumas fotos que eu queria compartilhar com a igreja, que conta um pouco da nossa história. Por favor, coloque aí. Aqui são as nossas filhas, ali é a mais velha da nossa esquerda, é a Mariana com o meu genro Anderson. Volta lá um pouquinho. Eles moram na França, em Paris. Aqui é a Juliana, minha outra filha, com o Nick. Nick é um americano. Então eles estão se organizando aí para ir embora definitivamente para os Estados Unidos. Pode colocar a próxima foto. Ali, a de calça rasgada, ali é a Cristiane, a mais nova. Ali está toda a família. Todo mês de janeiro nós vamos a Natal, nos encontrarmos todos juntos, porque o Anderson, meu genro, é potiguar, é de Natal.
ali minhas filhas. Então, aqui é a nossa família, né? Nossa linda família. Pode passar adiante aí as fotos. Aqui é o nosso batismo, no Colégio Querigma, em 1998. O pastor Simão me mergulhando ali, o amado irmão o Luiz Fernando mergulhando a Meire, pode passar, né? Aí nós saindo da piscina aqui, a irmã da Meire, minha cunhada, que por sinal está aqui, né? Eu era bem fortinho, né? Bem fortinho, pode passar, né? Aqui foi o primeiro batismo que aconteceu nessa propriedade, janeiro de 2000. Bem ali, debaixo daquela árvore, tinha um tanque, não era, pastor Armando? Tinha um tanque ali, e ali em janeiro de 2000 nós tivemos o primeiro batismo, né? Aqui, pode passar. O Kleber Lucas estava conosco nesse dia, foi nesse final de semana que ele escreveu aquela canção Há uma Unção, né? Quando ele esteve aqui. Pode passar a próxima. Aí eu tive o privilégio nesse dia batizar o meu irmão, que está aqui, o meu irmão mais velho, o Ricardo, né? Batizamos ele aqui em janeiro de 2000. Pode passar, né? Aqui foi uma das reuniões do ministério que a gente liderava, já foi aqui, isso foi 2006, essa reunião, esse culto, né? Culto do Agrupe, pode passar, né? Aqui a grande escola, era o staff, né? Toda quarta-feira, 8h30 da manhã, nós nos reuníamos na sala de reunião do Colégio Querigma, e eu estava ali, né? Era o menorzinho de todos, o mais pequeno, eu achava, né? Mas foi a grande escola. Estava dizendo para o pastor Armando de manhã que ele falava as coisas, os pastores falavam, discutia as coisas da igreja, eu não entendia nada. Eu acho que não é bem assim, mas eu estava dizendo para ele que hoje eu entendo tudo, porque hoje eu calcei o sapato, né? Hoje eu sei o que é que as decisões, os posicionamentos, né? Então isso foi uma grande escola para o meu ministério. Pode passar, né? Pode passar. Aí nossa consagração em 2009, a Igreja Batista Central de Fortaleza, um grupo de irmãos dessa igreja invadiram o Centro de Convenções de Sobral em 2009, outubro de 2009, e a IBC nos consagrou ali em Sobral, né? Pode passar. Eu acho que tem mais algumas fotos, pode passar. Eu tinha cabelo, o pastor Armando tinha cabelo preto também, né? Pode passar. Pronto. E a Ibava era aquele povinho de preto ali, ó. A Ibava era aquele povinho, 20 e poucas pessoas, né? Eram umas 20 e poucas pessoas. Então essa foi a nossa festa, né? Pode colocar, pode passar. E hoje a Ibava é isso daí. A Igreja Batista Vale do Acaraú, a igreja que nós estamos pastoreando já há 14 anos, é uma palhoça. Compramos essa propriedade há 10 anos, 41 mil metros quadrados, na entrada de Sobral, fica no quilômetro 218, Sobral é o 222, né? 222, né? Então nós estamos a 5 quilômetros ali da entrada de Sobral, na BR-222, se você pegar aqui, você vai passar em frente a Ibava, né? Então nós somos uma palhoça, pode passar, né? Então aí mais uma visão, né? Aos domingos tudo funciona aí, pode passar. E aqui debaixo da palhoça, recentemente o pastor José Edson e a Aida estiveram lá conosco, né? Então é aí debaixo da palhoça, uma palhoça com a capacidade para 700 pessoas, pode passar, né? E aí é o prédiozinho onde acontece tudo na semana, escritórios, parte de ministérios, é vizinho ao Centro de Convenções de Sobral, um prédio bem pequeno, aliás o auditório é bem pequeno, mas atrás tem 2 andares, tem bastante espaço, né? Pode passar, né? Pode passar. Pronto, né? Então, meus irmãos, essa é a nossa história, né? Essa é a nossa história. Por isso que a emoção é muito grande, porque a Igreja Batista Central de Fortaleza ainda é e sempre será a nossa grande referência, né? Será sempre a nossa grande referência. Mas tem uma coisa que a IBC, né, que é muito marcante na minha vida, na vida da minha esposa e do meu ministério, que a IBC nos ensinou muito bem, que foi a ser fiel a Jesus e a sua palavra. Amém? A IBC nos ensinou muito isso. O memorial que a IBC está comemorando, né? Nós estamos aqui, essa herança de fé, que é o memorial, a comemoração nesse ano de 64 anos dessa comunidade, 40 anos de ministério do homem de Deus, pastor Armando, 20 anos de tenda, e 70 anos de vida do pastor Armando,
né? Então é uma linda história de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Então é sobre essa temática, rapidinho, que eu tenho aqui pouco tempo, né? Sobre essa temática que eu queria deixar uma pequena reflexão em 1 Coríntios capítulo 4, coloque aí. O apóstolo Paulo, nos versos 1 e 2, ele diz o seguinte: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Coloca aí o texto, né? Coloca o texto, por favor. De um encarregado espera-se que seja o que, igreja? Fiel. Nós somos encarregados, né? Considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus, e de um encarregado espera-se que seja fiel. Meus irmãos, vocês sabiam que uma das palavras, né? Vocês sabiam que a palavra fidelidade é uma das palavras mais empregadas nas Escrituras Sagradas. E é interessante que a palavra fidelidade, ela está muito associada a Deus. Porque Deus muitas vezes é comparado com uma rocha, numa indicação da sua imutabilidade, da sua firmeza. Diferentemente da gente, que a gente oscila, que a gente muda, né, que a gente vacila, Deus não. Deus, ele é firme e imutável. Então está muito ligado na Escritura Sagrada essa palavra fidelidade. Quando você pega Deuteronômio capítulo 32, o texto diz que ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Amém? Justo e reto ele é. Interessante que para nós entendermos o significado da palavra fidelidade requerida de nós por Deus, eu gosto sempre de usar a figura do mundo dos esportes. Nós podemos usar uma figura do mundo dos esportes. Nós podemos usar o exemplo do atletismo. Há dois tipos de corredores no atletismo. Uns são os especialistas em corridas de curta distância. São os velocistas. E outro se desenvolve melhor em corridas de longo percurso. Aí são os maratonistas. Dificilmente você vai encontrar um camarada que corre 100 metros correndo uma maratona de 42 quilômetros e vice-versa. Dificilmente. O velocista é o camarada, é aquele corredor, o corredor dos 100 metros é aquele camarada que é o corredor de explosão. Ele tem que começar perto do máximo para alcançar o máximo do máximo em apenas 10 segundos. O Usain Bolt, o sul-africano, né, ele já corre bem menos do que 10 segundos. O maratonista não, o maratonista é um corredor de regularidade e resistência. Quando você acompanha uma maratona de 42 quilômetros ou uma corrida de São Silvestre, que são apenas 15 quilômetros, e aí é interessante porque você vê aqueles camaradas disparando na frente, né, feito um louco ali no início, mantendo ali ilusoriamente a sua liderança, e por alguns metros, né, ele pega ali a sua fama, né, mas logo depois eles se perdem na multidão, desaparecem no anonimato. A pergunta é: que tipo de corrida você acha que nós podemos comparar a nossa caminhada cristã, a nossa peregrinação cristã, a nossa vida cristã? Um tiro de 100 metros ou uma maratona de 42 quilômetros? A resposta, meus irmãos, são as duas. São as duas. O início da vida cristã com a força revolucionária da salvação, a explosão do Espírito Santo dentro de uma pessoa, sabe? Dentro de nós, esse primeiro amor se compara à explosão de uma corrida de 100 metros. No entanto, o prosseguimento da vida cristã se assemelha a uma corrida de longa distância, um percurso de quilômetros. Eu sempre digo que a salvação em Jesus nos põe na pista. E a fidelidade a Jesus nos mantém nela. Amém? Interessante que quando o apóstolo Paulo ali em Gálatas 5, ele começa a listar, né? Ele começa a relacionar as marcas da vida no Espírito. O apóstolo, ele usa uma palavrinha que significa ao mesmo tempo fé e fidelidade.
fé em Jesus e fidelidade a Ele. O que nos aproxima dessa comparação entre a corrida de velocidade e a corrida de resistência. Paulo ele diz, o Espírito produz esse fruto, amor, alegria, paz, longanimidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Presta atenção na fidelidade, fruto do Espírito. Aí ele diz, olha, não há lei para estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Aí ele diz, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Nós temos que seguir no Espírito todas as áreas da nossa vida. Então, Paulo, ele com certeza aqui ele estava muito mais preocupado com a vida enquanto corrida de longa distância. E aí nós chegamos a uma conclusão. Ser fiel, meu irmão, é ser leal e firme na devoção e no compromisso assumido. Ser fiel é ser constante na crença, é ser íntegro na fé. Ser fiel é quem começa com Deus, vida no Espírito, e continua caminhando com Ele. E está ficando uma coisa rara na prateleira das igrejas de hoje. Estava dizendo de manhã que eu não estou preocupado em juntar gente, eu estou preocupado em fazer verdadeiros discípulos de Jesus, fiéis a Jesus. Amém? Então, fidelidade, portanto, é uma vida marcada por algumas qualidades, que eu quero apenas dizer as três aqui, porque nós não temos tempo, né? Destacar apenas três, como a primeira qualidade da fidelidade, a exclusividade. Meus irmãos, exclusividade é um requerimento básico de um relacionamento com o Senhor. O Senhor quer ser único na sua vida, exclusivo na minha vida e na sua vida. O grande líder Josué, ele destaca a natureza desta exclusividade com o povo de Israel, lá em Josué capítulo 24. Ele diz, olha, agora tema o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Olha o que é que ele pede, integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a então, o que vocês querem? Amém. Então, exclusividade, o Senhor quer exclusividade. Jesus, ele falou muito bem disso, lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Jesus, ele sabia muito bem disso, o quanto nós somos vacilantes, o quanto nós queremos fazer média. Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas no capítulo 6, bem no meio, ele diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para você botar uma perna, um pé numa canoa e querer colocar a outra na outra canoa. Vocês têm que me ter como exclusividade, como exclusivo na vida de vocês. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. E aí vem a grande pergunta, meus irmãos. Queremos realmente seguir a Jesus com sinceridade, com seriedade, com fidelidade? Qual é a nossa resposta? O profeta Elias fez essa mesma pergunta direta ao povo de Israel em 1 Reis 18. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando? Até quando vocês vão oscilar? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Meus irmãos, nós sempre tendemos a pensar que é possível fazer uma média e achando que podemos servir a Deus e aos outros deuses que vão se levantando em nossa vida, em nossas vidas. Outros ídolos, como o dinheiro, os bens materiais, o conhecimento. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se nós não tivermos cuidado, esse mundo caído, esse sistema, quando eu falo mundo, é esse sistema anti-Deus, que está todo programado, todo arranjado para nos colocar cada vez mais distante do Senhor. Então, preste atenção, essa é a primeira qualidade da fidelidade à exclusividade, que o Senhor seja exclusivo na sua vida, na minha vida, amém? Então a segunda qualidade da fidelidade é a verdade.
a verdade. Eu penso que nada ilustra melhor a ideia de fidelidade enquanto verdade do que uma balança. Quando eu vou no mercado de Sobral para comprar peixe, ou então frango, eu sempre desconfio daquelas balanças do mercado de Sobral. Quando você entra numa farmácia para se pesar, né, aí você desconfia se aquela balança está correta. Minha esposa disse que nenhuma presta. Então você já começa a desconfiar. Só que é interessante, um especialista em balanças, ele disse que para nos enganar, as balanças têm que parecer verdadeiras. Quanto mais parece, mais nos enganam. Por isso, meus irmãos, um dos sinônimos para a verdade é transparência. Transparência. Quando tudo está às claras, não dá para enganar. Assim, ser fiel é ser transparente. Coisa que o cristianismo de hoje padece, de transparência, de honestidade. Então, por isso que a oração que nós devemos fazer, nós crentes em Cristo Jesus, que todos nós devemos fazer diariamente, é do Salmo de número 26. O salmista, lá no Salmo 26, diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração, esquadrinha aí o meu coração, Senhor, e a minha mente. Pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Em outras palavras, ilumina, Senhor, todas as áreas da minha vida, para que tudo fique transparente diante de ti e diante dos homens. Amém? Porque fidelidade é integridade. É você ser o mesmo aqui, ali e acolá. É você ser transparente. É você ser transparente. Eu não vou citar aqui, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, infelizmente, teve um momento que ele vacilou. Davi passou mais de um ano escondendo o seu pecado com Batseba. Até que um dia o profeta Natan entra no palácio, conta uma historinha para ele, e ele fica furioso com aquela história, e ele disse: esse camarada merece a morte, quem fez isso. O profeta disse: esse camarada é você. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando era confrontado pelo Senhor, ele se quebrantava. Por isso que ele escreve lá no Salmo de número 51, sacrifícios que agradam ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Olha, esse daí o Senhor não dispensa. Homens e mulheres de Deus que têm o coração quebrantado. E aí ele escreve o Salmo de número 51, que eu não vou ler, que nós não temos tempo. Mas lá no final, coloca só o final do Salmo, ele diz: olha, cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, fiel, comprometido com o Senhor. Cria isso dentro de mim, traz isso de volta para dentro de mim. Então, meus amados, a exemplo de Davi, quanto mais tempo formos infiéis, dissimulados com o Senhor, mais difícil será pararmos e piores serão as consequências. Mais se consumirão os nossos ossos dentro de nós e mais nos acostumaremos com a infidelidade. Mais acharemos aceitável a infidelidade, mais estaremos longe da vida no Espírito. Quanto mais escondermos nossa verdadeira face, mais sombria ela será. Quanto mais nos escondermos, mais fundo nós vamos nos descendo. Nós desceremos. Então, meus irmãos, o convite é esse. O convite do Espírito Santo para nós nessa noite, para cada um de nós, é fidelidade, é verdade, é transparência. Amém? Então essa é a segunda qualidade da fidelidade, é a verdade. A terceira e última qualidade da fidelidade é a perseverança. Meus irmãos, a vida contemporânea, a vida cristã contemporânea, tem também as pessoas que oscilam entre a euforia e a apatia. É impressionante vermos estas demonstrações de infidelidade. Há pessoas que parecem uns vendavais de tão animados e de repente somem. Começam trabalhos que nunca dão prosseguimento. Eu estou acostumado a ver isso na igreja.
Mas fidelidade, meus irmãos, é regularidade, é perseverança, é constância, é persistência. E vale a pena. E vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser persistente, vale a pena perseverar, vale a pena ser regular, vale a pena a constância. Por exemplo, não adianta no início de cada ano querer ler a Bíblia toda em um mês e não ler mais. Isto pode ser até por uma prática, por um momento específico, mas o crescimento espiritual, presta atenção, meu irmão, não tem segredo. O crescimento espiritual virá com a leitura constante, disciplinada, fiel, cuidadosa, sistemática, realizada anos após ano, em um investimento para a vida toda. Amém? Por isso, fica firme aí na sua leitura, não abra mão da palavra na sua vida. Não adianta passar noites e dias orando e depois parar de orar. Isso pode ser por um momento, mas o crescimento na oração virá com aquela oração que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O orar sem cessar, ao longo de toda uma vida, num prosseguimento constante, persistente. Eu, como pastor, estava dizendo para o pastor Armando, eu descobri uma coisa na minha vida pastoral, na minha caminhada como pastor. Os irregulares, os que oscilam, produzem pouco para o reino de Deus. Produzem pouco, porque oscilam. Irregulares. E normalmente eles são irregulares porque as motivações estão corrompidas. É o camarada que precisa a gente ficar dando tapinha nas costas, amaciando o ego. Esse camarada ainda não virou a chave o que é o reino de Deus e ser servo do Senhor. Os irregulares produzem pouco, os fiéis não. Os fiéis colocam-se a dispor de Jesus, da sua igreja, do seu reino, e faz tudo aquilo que o Senhor orienta na sua palavra. E aí os frutos surgirão de forma muito natural e constantemente. Por isso que fidelidade é fruto do Espírito. Porque a nossa natureza tende para a irregularidade, para a impaciência e para a desistência. Aliás, nós vivemos num mundo extremamente... nós não temos paciência. É um mundo extremamente corrido, né? Nós queremos para ontem as coisas. Só que na vida espiritual não funciona assim. Então essa é a terceira qualidade da fidelidade, a perseverança. E aí vem a pergunta, como ser fiel? Como fazer para frutificar a fidelidade? Meus irmãos, se nós queremos ser fiel, temos que lembrar que fidelidade é fruto do Espírito Santo. Por isso nós temos que nos colocar diante de Deus em obediência e deixar que esta marca do Espírito se desenvolva em nós. Eu sempre digo que não é o quanto você tem do Espírito, como se o Espírito Santo fosse um líquido que nós bebemos e nos enchemos do Espírito. Esse crentez que a gente escuta, aleluia, glória a Deus, e a gente acha que a pessoa é cheia do Espírito. Mas ele tem o crentez, mas ele vive totalmente o oposto do que ele profere. Não é o quanto você tem do Espírito, mas o segredo está em quanto o Espírito tem de você em obediência. Porque é isso que Ele quer de nós. Então, não somos capazes de ser fiéis, mas Ele nos capacita. Busquemos viver e andar no Espírito. Fruto do Espírito, fidelidade é fruto do Espírito Santo. A segunda coisa, se nós queremos ser fiéis, é que nós devemos pensar a vida cristã a longo prazo e organizar a nossa vida em torno de objetivos que não se cumprem no imediato. Nosso investimento pessoal deve se concentrar em coisas cujo retorno maior virá daqui a anos. É claro que nós precisamos de um mínimo de retorno, mas não funciona assim. Vou dar um exemplo, Paulo apóstolo. Atos capítulo 9, ele tem um encontro muito pessoal com Jesus ali em Damasco. Só que as pessoas esquecem que para Paulo começar o seu ministério, ele passou 13 anos investindo na pessoa dele, sendo capacitado, sendo cuidado, sendo discipulado, aprendendo sobre o Senhor, mais sobre o Senhor para começar a sua vida ministerial.
Então vamos investir e aguardar pelos resultados, e o resultado será crescimento espiritual, amadurecimento, intimidade com Jesus, discernimento espiritual. Amém? Amém, igreja? Então eu quero concluir dizendo o seguinte: meus irmãos, nós somos convidados a ser fiéis até a morte. Apocalipse capítulo 2, no verso 10, o texto diz: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica fiel, meu irmão, fica firme aí. Fidelidade ao Senhor. Estava dizendo de manhã para o pastor Armando, eu e ele, nós jogávamos muita bola, né? Jogava muita bola às 5 da manhã, parecia um bando de doido, 5 da manhã. Ainda joga? É mesmo. É corajoso, né? Só que eu pendurei as chuteiras, né? Porque quando eu era adolescente, jovem, eu fiz muito taekwondo, hoje é só dor, né? E eu machuquei muito meu joelho aqui da perna esquerda, né? Hoje estou só na caminhada, 40 minutos de caminhada e musculação, né? Mas eu sou desesperado por futebol como ele. Acompanho o campeonato, gosto de assistir futebol. E é interessante, meus irmãos, que os jogadores de futebol, eles são interessantes, porque eles costumam dizer durante um jogo de campeonato, antes da final, que ainda não ganharam nada. E é verdade, não ganharam nada. Só ganha quando termina, quando o resultado sai, né? Mas, meus irmãos, graças a Deus e glórias ao Senhor por isso, porque a vida cristã não é desse jeito. A vida cristã não é desse jeito. A nossa vida cristã não é assim. Nós já ganhamos tudo no Senhor Jesus Cristo. Nós já ganhamos tudo. Nós já somos mais do que vencedores. Nós ganhamos a vida eterna. Nós ganhamos vida abundante aqui e agora. Porque vida abundante não são bens materiais. Vida abundante, qualidade de vida, sabe o que é? É paz com Deus, paz com os homens, é vida de contentamento. Nós já ganhamos tudo, somos mais do que vencedores. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, eu te desafio hoje a renovar a sua aliança com o Senhor. Renove sua aliança de compromisso, de fidelidade, de persistência. Vale a pena, se formos fiéis até o fim, até a morte, nós ganharemos a coroa da vida. A coroa da vida, a verdadeira vida nos aguarda, algo maravilhoso nos aguarda. Paulo disse: se nós apenas acharmos, né, que a nossa esperança está aqui nessa terra, nós somos as mais infelizes das criaturas. O que nos aguarda no Senhor é um lugar maravilhoso, onde não haverá mais choro, nem sofrimento, nem dor. Eu estou aqui, pastor Armando, com a minha sogra. Ela está aqui, né? Nós estamos lutando aí. Ela veio prestigiar o genro que ela mais ama. Ela disse que eu sou o mais bonito dos três. Está ali. Depois eu quero que o senhor vá ali orar por ela, né? Nós estamos enfrentando aí a doença dela, a luta dela, né? Então, o que acontece? Um dia tudo isso vai passar, sofrimento, dor, doença, né? As dívidas, os boletos. Aleluia! Quando nós deitarmos os olhos no Senhor, é só glória, só glória. Fica firme que vale a pena. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Deus é fiel. Deus é fiel. Coloca aí o texto. E Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo dizendo para o jovem pastor Timóteo: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Por isso, meu irmão, que o Senhor Jesus seja exclusivo na sua vida, o primeiro e único na sua vida.
Que você seja honesto, transparente, íntegro, anda íntegro na presença de Deus, como foi o chamado de Deus a Abraão. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro, seja o mesmo aqui, ali e acolá, inteiro na minha presença. Que você seja honesto, transparente, que você persevere na fé com o Senhor, e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade no seu coração, na sua mente, em desenvolver fidelidade como fruto do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. E que você pense e organize aí a sua vida cristã, pense nela a longo prazo, para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Batista Central de Fortaleza. Amém? E o melhor de Deus ainda está por vir nessa comunidade. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, como nós lemos aqui, o Senhor é fiel. A despeito da nossa infidelidade, o Senhor é fiel. E a Igreja Batista Central de Fortaleza é uma linda história de fidelidade a Jesus e a Sua palavra. Enquanto muitos ministérios nesse país, Senhor, têm se rendido ao modismo, homens que têm se perdido, Senhor, nós podemos olhar para a liderança dessa igreja, para essa comunidade, e vermos as marcas do Teu amor, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia, pelo privilégio de estar aqui com os meus amados irmãos, com essa igreja que nós amamos demais. Essa é nossa comunidade. Nós amamos a Igreja Batista Central de Fortaleza, eu e minha família. Por isso, ó Deus, nós estamos felizes e alegres. E eu quero perguntar, de repente tem alguém aqui que gostaria de uma forma muito corajosa, né? A gente diz sempre, né, os pastores, que a mão pesa. Mas essa é a decisão mais importante que você pode tomar hoje na sua vida. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. Um gesto, uma mão levantada. Jesus, eis-me aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço nela aí. Há mais alguém? Amém, amém. Há mais alguém? Amém, amém. Mais alguém? Não perde a oportunidade, querido. Salvação. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos, viu? Amanhã volto para Sobral com o coração alegre e feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos todos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, sair daqui adorando o Senhor. Deus abençoe.